Bem-vindos ao BaldoCast, o podcast do André Baldo, e aqui nós falamos sobre psicologia, filosofia e teologia num podcast rico em conteúdo para mudar sua mente e ajudar você a compreender a si próprio e ao mundo. E hoje nós vamos falar sobre os segredos da psique e a metafísica da alma com o filósofo Bernardo Lins Brandão, que também eu tenho a sorte de chamar de meu amigo. E nós vamos falar sobre a metafísica da alma a partir da perspectiva da filosofia clássica. O Bernardo Lins Brandão é professor de grego antigo da Universidade Federal de Minas Gerais, autor do livro Ruas Musas e também tradutor de Plotino e Agostinho. Seja muito bem-vindo, Brandão. E para você que está nos ouvindo, talvez você esteja se perguntando, né? O que é a alma humana, né? A alma existe? A gente pode realmente dizer que é algo palpável? Como a gente comprova a alma humana? E quando a gente está falando da alma humana, a gente está falando da essência do nosso ser, algo que todas as filosofias e tradições religiosas de diferentes tempos se dedicaram a estudar. E uma coisa incrível, Brandão, que me fascina muito, que me fascinou muito, é justamente ver aquele breve momento quando uma alma deixa um corpo. Né? Talvez você que esteja nos ouvindo tenha testemunhado alguém falecer já na sua frente ou não, mas eu me lembro muito do meu amigo Michel, que tinha leucemia, e a gente esteve juntos no momento da passagem dele, conduzindo uma cerimônia budista de passagem, e a gente pôde testemunhar aquele breve instante em que a alma deixa o corpo, né? E é muito estranho você ver algo que estava ali e de repente some o brilho nos olhos, some algo que estava animando, né? Anima aquele corpo. Então, quando a gente está falando de metafísica da alma, primeiro contextualizar o que é metafísica. Metafísica é o estudo da essência da realidade, a essência do ser. Agora, o que é a alma? Essa pergunta eu deixo para iniciar o nosso podcast com o professor Brandão. Aí complicou, porque alma é uma palavra que, na verdade, tem diversos sentidos diferentes nas várias traduções, mesmo no Ocidente. Né? Então, entre os primeiros gregos, o período arcaico, por exemplo, Homero, essa palavra psique, né? De onde vem psicologia e tal, que é a palavra alma em grego. Perfeito. Ela significa sopro vital. Então, para os gregos era uma coisa, esses gregos arcaicos, né? De fato quase imaterial. Era uma espécie de sopro que saía do corpo quando acontecia a morte, e que justamente é essa diferença entre estar vivo e estar morto. É uma noção muito diferente do que a gente entende comumente por alma, porque essa psique, hoje quando a gente pensa em alma, a gente pensa assim, nós somos a alma, porque na verdade é uma visão platônica, mas a psique é só uma parte do que o ser humano é. Do que o ser é. E aí essa psique, para os gregos antigos, descia para o Hades, tinha que fazer os ritos fúnebres para que isso acontecesse, e essa vida da psique após a morte era como viver meio dormindo. Então não é uma imortalidade, a imortalidade é alguém que está dormindo, né? Porque é só uma parte daquele ser humano, né? Essa é a visão dos gregos arcaicos. A nossa visão contemporânea, quando a gente fala de alma, e aí a gente acredita que existe alma, não acredita que existe alma, é uma visão cartesiana. Ela foi formulada por Descartes. O Descartes, ele falou que existem dois tipos de entes na realidade, dois tipos de coisas. Né? A res extensa, que é a matéria, né? Ou seja, as coisas que têm extensão, que são os corpos. Né? E a res cogitans, que é, ou seja, a coisa que pensa, que são as almas. Que anima a matéria. E aí, então ele dividiu o mundo nessas duas categorias. E aí mente e espírito. Corpo e espírito. E aí vem o seguinte problema. Se tem essas duas realidades tão diferentes umas das outras, né? Primeira coisa, como que uma entra em contato com a outra? Né? Porque são realidades completamente diferentes. Perfeito. E onde no ser humano elas entram em contato? Né? E segundo lugar, como que o corpo pode afetar a alma e a alma pode afetar o corpo? Se são realidades diferentes. Né? Então o Descartes tinha a visão dele, ele achava que esse encontro acontecia na glândula pineal. Ele trazia esse conceito da glândula pineal, não sabia. E só que aconteceu o seguinte,
ninguém conseguiu dar, na filosofia moderna, uma boa explicação. Como é que duas coisas tão diferentes podem interagir. E foi a falta dessa explicação que deu origem a duas tendências filosóficas, o idealismo e o materialismo. Então, alguns filósofos começaram a falar, não, tudo é alma. A matéria é só um veículo. Um aspecto da alma, mas não é uma realidade em si. Perfeito. Né? E outros autores começaram a falar, não existe alma, o que existe é o corpo. E aí tinha todo esse paradigma mecanicista da época, né? E no final das contas, esse modelo materialista foi sendo adotado pelas ciências, porque era sujeito a verificação em testes empíricos, né? E por causa de Descartes, todo mundo virou materialista. E houve alguma comprovação empírica da existência da alma a partir do método cartesiano? Então, não tem como ter uma comprovação empírica da alma, porque comprovação empírica é algo que só se pode fazer com corpos. Por matéria, definição, perfeito, né? Tá excluído. Sim, né? Perfeito. E é engraçado, quando alguém fala, não tem comprovação empírica da alma. Se você pensar na alma nessa definição cartesiana, por definição não dá para ter comprovação empírica da alma. Porque não é um corpo, não é empírico, é imaterial, é invisível. E a gente vai ter acesso a isso de outros modos, por argumentação filosófica, né? Que é o que Descartes tentou defender. Só que o negócio é o seguinte, e aí a gente tem toda a filosofia da mente contemporânea que é baseada nesse problema cartesiano. Quando você vai estudar filosofia da mente, a questão é essa, é dualismo ou monismo, e no final das contas todo mundo chega no materialismo. Esse pessoal americano, inglês, hoje em dia. Só que isso que é engraçado. Eu falei dos gregos e falei dos modernos com Descartes. A verdade, toda essa formulação cartesiana é um problema mal colocado. Quando você pega o que os filósofos clássicos falavam, eles não têm essa definição do Descartes. Para os filósofos clássicos, é uma coisa tão diferente da nossa... Porque todo mundo é cartesiano sem saber. Que é difícil da gente entender. E é o seguinte, para os antigos, para Platão, para Aristóteles, etc., né? Para São Tomás de Aquino, existe essa realidade que são os corpos, existe a realidade que são as almas. Só que não existe corpo sem alma. Ok. Ou seja, não tem esse problema de como que os dois podem interagir. Eles estão interagindo todo o tempo. Ou seja, o que dá a ordem na matéria, o que faz a matéria ter regularidade, ter ordem, ter inteligibilidade, é o fato dessa matéria ser guiada, coordenada estar animada por almas. Então, para os gregos, não só... Porque você tem a noção de psique, né, que está associado ao ser humano, né, associado ao princípio da razão e da ordem, mas para os gregos, os outros entes, os outros seres, né, animais, por exemplo, ou até mesmo vegetais, eles eram dotados de alma ou não? Sim, então, aí para Platão, ele vai falar, tem corpo e alma, ele vai inclusive distinguir, né, o mundo sensível, que é o mundo que a gente percebe com os sentidos, e esse é sujeito à comprovação empírica. E o mundo inteligível, que é o mundo que a gente capta com a inteligência. E aí as pessoas... O mundo das ideias e o mundo... das almas também. Só que aí as pessoas que estão acostumadas com o paradigma cartesiano leem em Platão um dualismo cartesiano. Mas não é isso que ele está falando, que para ele não existe nenhum tipo de corpo que não esteja ligado a uma alma. Então ele fala, por exemplo, mas uma montanha tem uma alma? Sim. Perfeito. Ele fala que existe uma alma do mundo. Ah, ok. Anima mundi. Interessante. Que é o modo como ele explica o que a gente vai chamar hoje em dia de leis da física. Ele não chamava assim. E isso é muito engraçado, porque a gente tem uma tendência de falar assim, por que um elétron vai se comportar sempre do mesmo jeito? De modo a ser previsto por equações. A gente fala, é óbvio, é por causa de leis da física. Mas ninguém para pensar, por que um elétron vai obedecer a uma lei? Né? Porque, inclusive, quando os físicos começaram a falar em leis da física, isso foi no começo da Idade Moderna. Eles falavam em leis da física porque eles achavam que existia um legislador, que é Deus, que impunha leis à matéria, como um rei impunha leis aos seus súditos. E aí, quando veio o iluminismo, o pessoal parou de considerar cientificamente Deus, né? Tirou Deus da jogada, continuou a ideia de lei, mas sem legislador. Ou seja, não é uma explicação. Sabe? Virou você fala lei, mas não está resolvendo problema nenhum. Uma ordem sem alguém que estabeleça a ordem. Sem nenhum princípio para que essa ordem possa existir. E os filósofos clássicos, antigos medievais, eles falam, isso aí são almas. Pode ser Deus diretamente, mas podem ser outras almas, né? A alma do mundo. No caso de Platão, porque senão não tem como explicar porque um ente material vai sempre se comportar do mesmo jeito. Mas aí me tira uma dúvida, por exemplo, nesse conceito platônico de que todas as coisas têm alma e que o próprio mundo teria uma alma. Me remeteu
teoria moderna, inclusive, da panciência, que fala... Aí ele traz o conceito de consciência, que é outro conceito que a gente teria que trazer aqui, qual a relação dele com a alma, né? Mas que ele fala que todos os seres existentes são dotados de algum nível de consciência, desde um átomo, uma molécula, ou um órgão que está compondo o seu organismo, e a soma, né, dessas inteligências, né, formaria o seu organismo, e a soma dessas outras inteligências, como a minha, como a sua, formariam a inteligência da humanidade, e a soma de todos os seres que compõem o planeta Terra estariam dentro dessa anima mundi. E a soma de todos esses corpos celestes, indivíduos, seres, entes, seria a panciência, que seria um conceito muito aproximado de Deus. Esse conceito de anima mundi do Platão, por exemplo, nessa anima mundi estariam inclusas a minha alma e a sua alma como uma parte integrante ou separada dessa anima mundi? Não está incluído. Mas, por exemplo, é isso, né? Não é que uma pedra tem consciência, mas que uma pedra... o que faz uma pedra ser pedra e sempre se comportar como uma pedra é o fato da alma do mundo estar trazendo a ordem para ela. Então a alma do mundo tem consciência. E ela coordena a pedra. O corpo da alma do mundo, igual nós temos uma alma e um corpo. O corpo da alma do mundo é o universo inteiro. Entendeu? Ok. E aí Platão não explica muito isso, mas Plotino vai aprofundar Platão. Ele vai falar, as almas, por exemplo, que animam os seres humanos, são almas irmãs da alma do mundo. A alma do mundo é a alma mais velha, é a principal, mas elas são irmãs. Agora, Plotino fala uma coisa interessante. Essa ideia de separação que a gente tem, eu sou uma pessoa diferente de você, diferente de uma cadeira, essa ideia de separação ela vem do fato de que existe espaço e tempo. Né? Por que eu não sou você? Porque a gente está em lugares diferentes. Né? Por que eu não sou o Piatã que sentou nessa cadeira outro dia? Porque a gente está em momentos diferentes aqui. Okay. Né? Só que isso vale para os corpos. As almas, elas estão sujeitas ao tempo, mas não estão sujeitas ao espaço. Então, para Plotino, e aí é uma doutrina muito difícil de entender dele, os especialistas estudam muito, as almas são, ao mesmo tempo, almas separadas, individuais, mas elas são, lá no fundo, uma mesma alma também. Pelo fato de serem almas. Porque não tem essa separação pelo espaço. Então é unidade e multiplicidade ao mesmo tempo. Curioso que é algo... de alguma maneira presente também em filosofias como o budismo. Né? É muito próximo. Sim. Isso é meio um saber perene da humanidade. Não que tudo seja a mesma coisa, não é reduzir tudo. Mas assim, tem muitas proximidades. Só que aí tudo bem. Platão parece uma coisa muito afastada da nossa visão de mundo. Então agora eu tenho que acreditar em alma do mundo, né? Mas Aristóteles ele vai formular as coisas de um outro jeito, que é bem interessante e que eu acho a teoria mais interessante e super possível de que a gente tome como nosso modelo. Ele vai falar o seguinte: o que é alma para Aristóteles? Né? A alma é a forma do corpo de um ser vivo. Então, em Aristóteles, a metafísica de Aristóteles, tudo que existe, os seres corpóreos, né? Eles são compostos de matéria e forma. Né? A matéria é esse princípio que permite a transformação. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa estátua de Buda, ela é feita de que material? Ela é de madeira. Ela é de madeira. Então, a madeira é a matéria. Né? Aí você coloca a forma de Buda lá. Certo. Né? Então você tem um substrato e aí você coloca as várias formas. E um ser vivo também tem uma forma. Mas quando eu falo de forma de um ser vivo, não é só a forma exterior, assim, tipo o shape, sacou? É o fato de ser um ser vivo, de se mover. E aí, nos casos dos animais, de terem sensação. No caso, percepção. Isso. É isso que é forma. É a ordem e a estrutura daquele ser. Né? E aí, todos os seres corpóreos têm matéria e forma. Aristóteles vai falar, a forma dos seres vivos é o que nós chamamos de alma. Então tudo tem forma. A alma é só um tipo de forma. É essa forma que faz esses seres que são capazes de mover-se a si mesmos. É isso que define um ser vivo. Né? Então, assim, a forma daquela cadeira, ela não é capaz de mover-se a si mesma. Ela não vai crescer, ela não vai ter nutrição. Né? Mas a forma de uma árvore, sim. Né? Uma árvore, sim. Ela vai pegar a água do solo, vai fazer fotossíntese, vai crescer, vai se reproduzir por si mesma. Ou seja, a forma dela faz ela ter esse movimento imanente, assim que os filósofos vão falar. Né? E é isso que é uma alma. Então todos os seres vivos têm uma alma que é um tipo de forma específico. E aí, para Aristóteles, os seres humanos têm uma forma ainda mais especial, porque essa forma, além de ser o princípio do movimento imanente e da sensação, como no caso dos animais,
é o princípio da intelecção. E que aí, é a razão. Aproveitando que você entrou nesse assunto, eu queria saber justamente a relação entre alma e razão. Quando eu estudei a psique humana na psicologia, na minha formação em psicologia analítica, eu lembro que o meu professor ele trouxe a composição trina do ser humano. E eu não lembro, me perdoe, Brandão, eu não vou lembrar qual filósofo que trouxe isso e você talvez possa me ajudar. Mas falavam da composição trina a partir de soma, o corpo, né? Psique, a alma, e pneuma, que seria o espírito, o corpo vital, e a soma de tudo, a combinação, a relação entre esses três componentes geraria, né, o que a gente chamaria de consciência. Então, eu tenho a primeira pergunta para você seria qual a diferença entre psique e pneuma, ou alma e espírito? Tem alguma diferença para esses filósofos clássicos? Essa é uma divisão, às vezes eles usam outros termos também, que está presente em muitos filósofos, nos primeiros cristãos também, né? Você tem o corpo, né? Aí, o que é a psique? Pensando aristotelicamente, é essa forma do ser vivo. Okay. O que é essa forma? Como eu falei, não é só o shape, né? É o movimento. Então, o fato assim da gente ter nutrição, se reproduzir, ter funções vegetativas, né? Dormir. No caso dos animais, é essa alma que faz a gente perceber coisas através dos sentidos. Né? É o princípio de... por isso que uma cadeira não faz isso e a gente faz. É um tipo de forma que permite a gente fazer isso. É que vai necessitar de um cérebro capaz de órgãos e tal, né? Não é nada contra a ciência, ele só está descrevendo de um outro jeito. Né? Falando que existe uma ordem, uma estrutura. Né? Só que, aí que tá. E tem as emoções também, a imaginação. Sim. Os animais todos têm isso. Tem animais superiores que podem até sonhar e tal. Né? Sim, perfeito. Só que o ser humano ele tem uma potência ainda mais elevada, né? Que é a inteligência. É o que os gregos vão chamar, aí algumas pessoas vão chamar isso de pneuma nessa situação, mas o jeito mais tradicional dos gregos chamarem isso é de nous. Nous. Epitimia, timos e nous. Nous que é... E aí, o que o nous faz? O intelecto, a inteligência. Nous faz a noesis, que é a intelecção. O que é a intelecção? E aí, Platão, que foi o grande filósofo grego responsável para que os gregos entendessem esse conceito, e é um conceito que se perdeu na nossa cultura. A gente não entende direito o que é. Na entrada da academia, ele falava assim, não entra aqui quem não for geômetra. Por quê? Dá para entender o que é intelecção de vários jeitos, mas o jeito mais fácil, por incrível que pareça, é estudando geometria. Não estudando assim, anos. É o seguinte. Por exemplo, todo mundo que fez escola, até que tem esquecido, eu mesmo esqueci, mas teve um dia lá que aí teve a prova de que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Né? Olha que interessante. A gente, quando fala triângulo, a gente imagina um triângulo. Sim. Um animal consegue imaginar um triângulo, a gente consegue ver um triângulo. Né? Como é que a gente vê um triângulo? Os fótons, né, que batem aquele triângulo, chegam nos nossos olhos. Aí tem toda a sinapse cerebral, os circuitos e tal, e aí formam no nosso cérebro a imaginação. Ou seja, ver um triângulo, imaginar um triângulo é uma coisa que seres corpóreos realizam com o corpo. Né? Então, não tem nada imaterial aí. Só que, quando a gente faz essa demonstração e a gente entende, porque às vezes em escola hoje em dia a gente só copia, né? E faz Sim. a forma. Mas quando a gente entende, quando a gente tem a intelecção. E todo mundo teve que tentou estudar matemática a sério, teve essa experiência que é a seguinte, é muito interessante. O professor fez a demonstração lá, a gente não entendeu porcaria nenhuma. Ficou tentando entender, e de repente, assim, subitamente, putz, entendi. É como se, e é essa metáfora agostiniana, uma luz acendesse na nossa mente e a gente visse aquela demonstração. Entendeu? Isso é intelecção. Na hora que fala assim, entendi. E é sempre súbito. Né? E aí, quando a gente entende essa demonstração, isso parece a coisa mais simples, banal e chata do mundo, né? Mas isso é a coisa mais inacreditável, é o maior milagre que existe na existência humana. Por quê? Quando eu vejo um triângulo, eu imagino um triângulo, eu estou vendo ou imaginando um triângulo particular. Um triângulo que é diferente de outro. Né? Quando eu entendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, isso vale para todos os triângulos. De todos os lugares da Terra. Então, eu estou captando uma coisa que não é particular, que não é concreta, mas é universal. Mais do que abstrato, porque quando a gente fala abstrato, a gente não entende a grandeza disso. É universal, vale para todos os triângulos que existem. Pior ainda, todos os triângulos que podem existir. Ou seja, é necessário.
Porque as coisas concretas, por exemplo, eu posso estar aqui, posso estar indo no shopping, né? As coisas contingentes, os corpos são contingentes. Pode estar num lugar, pode estar no outro, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Mas quando a gente entende uma parte da estrutura, né, da ordem do real, seja pela matemática, pela metafísica, pela filosofia, pelas ciências, a gente capta muitas vezes realidades necessárias. Tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Né? Então, assim, o presidente pode ser Lula ou Bolsonaro, mas a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre que existir um triângulo, será 180 graus. Então, a gente teve acesso a uma realidade que não é só universal, mas que ela é independente da coisa existir ou não. E que sempre tem que ser assim, que é necessária. E outra coisa, ainda mais incrível, é assim hoje, foi assim ontem e vai ser amanhã. E vai ser sempre, e mesmo que nunca existisse nenhum triângulo, se um dia existisse, seria assim. Ou seja, é eterno, não muda. Então, a intelecção, o conceito que você está trazendo, ele difere com algo que eu achei que tivesse relacionado, que é a consciência. E aqui eu trago a consciência como a capacidade reflexiva do ser a partir da razão. Então, os animais, eles vivem as experiências, mas eles são atravessados pelos instintos e eles não têm essa capacidade de refletir sobre os instintos, né, ou olhar para trás, pelo menos até onde nós temos conhecimento. Né? Eles têm uma consciência sensitiva, mas não intelectiva. É uma outra experiência da realidade. Por exemplo, um cachorro, se vê um lobo, ele foge. Mas ele não sabe que todos os cachorros vão morrer. Isso nunca foi uma questão para ele, porque isso é uma experiência universal. Entendeu? É uma outra coisa mais imediata. Assim. Esse perigo. Ele sente, posso me machucar. E qual é a relação entre a alma, se a alma habita todos os seres, a intelecção e a consciência? Não, aí a alma habita todos os seres é a visão platônica, a visão aristotélica. Os seres, a forma dos seres vivos somente, que a gente vai chamar de alma. E a alma humana é uma alma intelectiva. É uma alma diferente em natureza do que a dos outros seres. Mas os seres inanimados não têm alma. Aí é para os platônicos que vai ter, né? E toda alma é eterna? Não, aí que tá. Ela é a forma do corpo. Okay. Para os animais, tudo que eles fazem precisa do corpo. Então, quando o corpo entra num processo de degradação, essa forma meio que desmancha. Igual se eu queimar uma cadeira, a forma da cadeira sumiu. Então, os animais não são imortais para Aristóteles. Na percepção aristotélica, a alma também, sendo ela a forma associada ao corpo, ela se desfaz quando o corpo morre. A alma se desfaz. Dos seres vivos. Porque ela é forma. É igual se eu quebrar esse copo, ela se desfez a forma do copo. Mas ainda assim... Mas não do ser humano. Mas ainda assim... Mas não a do ser humano. A do ser humano é eterna. Por causa da intelecção. Por conta da intelecção. Eu vi um vídeo seu sobre Plotino e eu me recordo de você ter citado em algum momento algo sobre reencarnação, inclusive citando alguns animais. Eu não lembro se era na visão de Plotino. É o platonismo. Plotino, Platão. Ah, tá. Então é uma visão distinta. Não é exatamente reencarnação, a gente pode meter em psicose, que é um tipo específico de reencarnação. Né? As almas, quando os seres que elas animam morrem, elas inclusive passam um tempo sem um corpo. Né? Sim. Mas elas podem se ligar a um novo corpo. Que é algo que está presente em muitas tradições espirituais, inclusive. E pode ser vários tipos de corpo. Corpo humano, uma estrela, é uma árvore, não é só seres humanos. Mas ainda assim, agora para além de Plotino, para além de Aristóteles, para além de Platão, trazendo a sua visão, Bernardo Brandão, o que você pensa sobre a imortalidade da alma? Eu fui persuadido por esse argumento, que é o argumento de Platão, o argumento de Aristóteles, o argumento de São Tomás de Aquino e de alguns filósofos contemporâneos que seguem essa linha. Porque o negócio é o seguinte, um corpo, ele consegue se relacionar com outros corpos concretos. Né? Então, posso encostar numa mesa, eu posso ver a mesa, porque a partícula de luz, o fóton, entra no meu olho, eu posso imaginar, a imaginação é um processo cerebral. Mas um corpo, ele não consegue captar o universal. Um corpo não consegue tocar todos os triângulos. Entendeu? Isso não é uma coisa que um corpo, que a matéria consegue fazer. A matéria, ela está sempre no tempo, ela está sempre vendo as coisas que se transformam. Ela não consegue captar o eterno. O eterno e o universal. E ela consegue ver como as coisas são e imaginar como elas poderiam ser. Ela não consegue captar o que sempre tem que ser do jeito que é. E não pode ser de outro jeito. Então, existe uma esfera no ser humano que não está operando segundo a lógica do corpo. Tem algo em nós que opera independente do corpo. Então, quando o corpo ele entra
em decadência, né, em corrupção, tudo que a gente faz usando o corpo não vai funcionar mais. Mas essa parte, que é a parte superior nossa, ela continua agindo, porque ela nunca precisou do corpo. Entendeu? Eu sou persuadido por esse argumento. Eu acho que quando você entende o que é intelecção, é meio inescapável. E nesse sentido, na sua visão, o que acontece com a alma a partir do momento que ela se desvincula do corpo? Ou quando a morte acontece? Aí que está o problema. O que a filosofia pode afirmar é que ela sobrevive. Ok. Agora, como que é? Eu não tenho um raciocínio filosófico que vai dizer. Você pode pensar certas coisas. Por exemplo, a alma não vai poder tomar uma cerveja. Uhum. Porque você faz isso com o corpo. Sim. Tudo que você faz com o corpo não vai dar mais para fazer. Então as pessoas que são, isso o Platão vai falar, né, muito apegadas às coisas do corpo, a hora que não dá mais fazer nada das coisas com o corpo, entra em desespero. Né? Mas quem viveu as potencialidades máximas do ser humano, ou seja, a liberdade, buscou a verdade, buscou o bem, independente do prazer ou da dor que isso vai proporcionar. Né? Viveu no nível superior, coisas superiores que se ligam ao eterno, à intelecção, okay. Ao eterno, ao bem, o belo, o verdadeiro, que é ligado ao eterno, o necessário e universal. Mas a pessoa, inclusive, essas coisas que são as superiores, ela vai conseguir fazer mais, porque você vai poder contemplar a verdade do ser sem ficar passando fome, pensando, mas eu tô com fome, a barriga roncando, entendeu? Então, é isso que os platônicos vão falar. Só que aí acontece o seguinte, como que na prática, o que acontece? Isso é o que a gente pode saber filosoficamente. Né? Aí não tem como saber. Como é que a gente pode saber alguma coisa? Não é que então a gente não pode saber nada. Tem relatos de pessoas que foram e voltaram. Experiências de quase tipos morte. De realidade que não são o nosso. A gente deve levar elas em consideração. A gente não leva porque a gente é um bando de positivista. E quando a realidade choca a nossa visão com a nossa visão materialista, a gente não quer olhar para a realidade. Aí é o contrário de falar que estou buscando a comprovação por isso. Você tem, por exemplo, milhares de experiências de quase morte, aí você fala, não, é uma alucinação. Porque é a resposta mais fácil. Né? Sim. Só que aí tem as tradições. E aí cada um segue uma tradição que vai ter uma narrativa sobre isso. Né? Eu pessoalmente sou católico, né? Então eu tenho o panorama geral católico. Né? Eu acredito na doutrina católica mesmo. Eu acho que eles têm uma boa explicação. Mas a doutrina católica ela não explica tudo. Por exemplo, ela fala assim, tem o céu e o inferno, mas tem o purgatório. O que é o purgatório? É um lugar que quem ainda não é capaz de ver Deus, porque não se purificou completamente, ainda é apegado ao mal que cometeu, às coisas corpóreas e tal, não consegue ver Deus, né? Perfeito. Porque você não vai conseguir ver a beleza, o bem máximo, se você não é semelhante a ele. Né? Não é nem porque Deus não quer, é porque a pessoa não consegue. Né? Agora, como é que esse purgatório é? Entendeu? A gente não explica. Então, o que as outras tradições todas falam pode ter alguma coisa a ver. Eu não descarto os relatos das tradições e, pelo contrário... E nem das experiências das pessoas que passaram por experiências xamânicas. Eu acho que isso tudo é evidência. O pessoal, a gente que tem uma visão muito iluminista, a gente, na verdade, morre de medo de qualquer coisa que não seja esse mundo, essa redoma que a gente construiu. Né? Isso tudo são evidências que devem ser levadas em conta. Mas eu, como católico, eu penso todas as evidências no esquema maior da doutrina, né? Perfeito. Mas não são coisas contraditórias. Quando eu fui escrever minha monografia em psicologia analítica, eu estava buscando um tema e eu sempre tive uma relação muito íntima com a morte, seja no aspecto trágico ou no aspecto belo, né? Sempre me interessou muito a temática da morte. E eu lembro que naquela noite eu fui visitado como que por uma EQM, uma experiência de quase morte, só que num sonho. Então eu sonhei que eu pegava um avião, que eu voava, esse avião ele sofreu um acidente, onde eu sabia que ia morrer, e todos os processos presentes nos relatos de EQM, de passar por um estágio transitório, meio confuso, meio cinzento, de atravessar um túnel, que ao final do túnel havia uma luz, e que saindo desse túnel eu passava por campos verdejantes, e aí eu era encontrado por uma pessoa presente na minha vida que representa a espiritualidade, e ela me levava inclusive a um mestre espiritual que é Chico Xavier, que inclusive eu recebi meu nome, André Luiz, em homenagem a um dos espíritos que ele recebia. E foi uma experiência tão forte
que eu fiquei com medo de voltar a dormir aquela noite, de tão intensa que foi. E aí eu decidi naquela noite a minha temática da minha monografia, que foi Thanatos e Eros e Thanatos, a morte como despertar da consciência. Mas é curioso como esses relatos nas EQMs, eles acabam se repetindo, né? E aí, mas ainda assim, mesmo que a gente tenha acesso a esses relatos, ainda que a gente tenha acesso a algumas evidências, a algumas filosofias ou tradições religiosas se proponham a falar sobre o pós-morte, é curioso o quanto a gente não sabe nada sobre isso. O seu pai, ele traduziu, né, a Epopeia de Gilgamesh, que conta que é o primeiro mito que a gente tem escrito, né, de fato, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, e que fala da jornada. Para quem está ouvindo e não conhece a Epopeia de Gilgamesh, indico muito, inclusive, a versão traduzida pelo pai do Brandão. Como é o nome do seu pai, Brandão? Jacinto Brandão. Que fala da epopeia de alguém que perdeu um irmão para a morte, e eu tinha acabado de perder o meu irmão, né? E ele viveu uma grande jornada, uma grande epopeia para tentar ultrapassar a morte ou vencer os mistérios da morte, e ele volta sem vencer os mistérios da morte. Ele acessa algumas informações, né? Mas ele não vence esse mistério. Então é muito curioso o quanto a morte ainda é um mistério, mas você vê, por exemplo, Sócrates, que também chegou ali no momento da morte dele, onde ele ia beber a cicuta, e nesse momento que ele bebeu a cicuta, ele manda apagar um galo para Asclépio, né? Então, como se ele tivesse acessado alguma coisa relacionada à morte, como uma espécie de cura, talvez, Qual a sua visão sobre a morte e a imortalidade da alma? A sua, Bernardo Lins Brandão. A morte é claro que é um mistério, né? Mas é menos misterioso do que na nossa cultura a gente acha que é. Porque é isso, toda a evidência que existe, e tem um monte de evidência, a respeito desses estados pós-mortem, né? A gente simplesmente ignora. Porque não diz respeito a esse mundo empírico, né? Mas você tem todos os testemunhos dos santos, dos místicos, dos xamãs, de um monte de gente normal. Pessoas comuns que teve experiência quase morte. E isso é evidência. Assim, é difícil entender, mas tem... Assim, então, a gente não vai fechar um esquema, é tudo muito especulativo, mas a gente tem muitos dados para a gente tentar entender alguma coisa. E aí eu queria completar o que eu estava falando, porque assim, tem um outro problema que é o seguinte: a gente não tem, na nossa cultura, uma estrutura metafísica para entender certos detalhes. E quando a gente tem a estrutura, que essas perspectivas tradicionais têm, fica tudo muito claro. Então, o modelo que eu uso é o modelo platônico, neoplatônico. Eu sou especialista em Plotino, né? E aí o Plotino vai falar que assim, a realidade ela tem níveis. Não é a realidade plana que é só matéria, né? Você tem os corpos, mas os corpos eles são ordenados, governados pelas almas, né? As almas, elas contemplam o mundo das ideias, o mundo inteligível, que são as essências, a possibilidade das coisas, né? E aí você tem o que é Deus absoluto. O uno, indivisível. Que é Deus. Só que olha que interessante. Não é só isso. Quando você olha Plotino lá no detalhe, tem um nível intermediário entre a alma e os corpos, que é o que ele vai chamar de imagem da alma. Que é como ele fala, uma luz que a alma emite, que é o que se liga aos corpos, que é a vida psíquica. Que é onde vai ter as emoções. Os pensamentos. Não, mas pensamento intelectual não. É a parte mais animal mesmo. Ok. Né? E, na verdade, por outras tradições que às vezes a gente tem mais contato, é muito fácil entender o que significa essa imagem da alma. É o que muitas tradições chamam de corpo sutil. Perfeito. Então, para além desse corpo aqui e da alma, que é imaterial, existe uma coisa intermediária, segundo Plotino, e segundo assim, inúmeras tradições. A filosofia hindu, filosofia budista. Todos, o xamanismo. Que é o corpo sutil. Essa realidade do corpo sutil é a realidade que a gente acessa com a imaginação. Mas quando a gente entende que o corpo sutil é uma realidade objetiva, a gente entende que a imaginação tem essa imaginação subjetiva que sou eu pensando só comigo. Né? Mas tem uma imaginação objetiva, que é o que o Henrique Orban chamava de mundos imaginários. Ele vai pensar isso a partir do sufismo, ou seja, de tradição mística islâmica. Eu acabei de voltar da Turquia, eu estive lá no templo do Mevlana, Rumi. O nível de refinamento, a sutileza da filosofia sufi é algo... E o que é esse mundos imaginários? Para resumir muito fácil também, de um jeito que é mais fácil para nós hoje em dia, é o inconsciente coletivo do Jung. Ou seja, não é alma e não é corpo.
Só essa realidade que a gente capta através da imaginação. Então, Esse era o imaginário coletivo. então, por exemplo, quando você toma ayahuasca, ou quando um xamã... Já tomou? Não, mas eu conheço gente que tomou. Eu também, algumas vezes. Na tradição católica a gente tem um outro caminho e De que não é bom. Enfim, eu não gosto de misturar. Ok. Né? Mas assim, mas tem evidências lá, né? Desse nível de realidade. Então, eu conheço relatos e tal, né? Então, eu tomo ayahuasca. Ou os xamãs, né? Que aí tem várias práticas xamânicas. Eles têm as experiências fora do corpo xamânicas. Né? Ou uma experiência de quase morte. Que você vê. O pessoal fala, né? Meu corpo estava lá, mas eu estava flutuando e estava vendo. Sim. Ou seja, não E é você só... dá relatos, inclusive, você vê relatos muito objetivos de pessoas que foram capazes de perceber objetos presentes em outros cômodos. Ou né? seja, não é só a alma pura, porque a alma pura é a intelecção só. Então é uma coisa que ainda é capaz de ver, de imaginar e de ocupar um mundo objetivo ao lado de outros entes que estão ocupando esse mundo. Então muita gente que toma ayahuasca ou experiência xamânica, você encontra outros entes, outros seres, que não são pessoas que moram aqui, ou seja, tem outro nível da realidade, né? Que tem sua lógica, que tem o seu ser. E a humanidade inteira sempre soube disso, tirando uma única cultura, a nossa cultura contemporânea iluminista. Que nega... Que vive numa redoma porque Perfeito. tem medo. Entendeu? Eu não tô assim, delirando porque eu acho legal, eu só tô falando assim, olha, tem relatos inúmeros, eu tô pegando evidência, eu não tenho certezas, não vou chegar e falar, é assim, porque eu não fui. Perfeito. Né? Mas eu falo assim, ó, se a gente levar a sério os relatos da humanidade, entender a coisa filosoficamente, tem esse nível que a gente pode chamar de mundos imaginários, que é o inconsciente coletivo, que é o mundo do corpo sutil. Né? A experiência de quase morte é uma experiência que está nessa realidade. As experiências xamânicas, experiências com ayahuasca. Então parece que na separação da alma do corpo e do corpo, o corpo sutil ainda sobrevive por algum tempo. Mas ele não é necessariamente eterno. Perfeito. Sabe? Que, inclusive é o que muitas dessas tradições relatam, né? Porque ele é essa luz que a alma emitiu. Essa luz continua. Né? E essa pessoa então vai ter essa experiência nesse mundo. Mas com o tempo, né, ela vira uma alma pura e vai ter a experiência pura de intelecção. E aí ela pode acessar os níveis mais elevados do ser. Quando você fala de pureza relacionada à alma, me faz questionar uma coisa, né? Você citou em algum momento, né, sobre os nossos corpos serem corruptíveis. A alma, ela é corruptível ou ela é pura e plena e imutável? Porque ela é imaterial. O que é imaterial não tem partes. É só o que tem partes que pode se corromper. Por que é se corromper? Né? A coisa vai sumindo. Os átomos, cada um vai indo para o seu lado. A alma não tem átomo, não tem partes. Então ela não pode se corromper. Né? Então o corpo é corruptível, a alma é eterna. E essa realidade intermediária, que é o corpo sutil, ela é como se fosse essa luz emitida pela alma. É igual um fogão que você acendeu e depois que você apaga ele continua quente por um tempo. Por um tempo, perfeito. É isso. Mas então a alma, a partir dessa perspectiva de que ela é eterna e imutável, ela também não evolui. Ela é o que é e sempre será. Então, se você pegar... aí cada tradição vai falar uma coisa. Em geral, as tradições falam que de alguma maneira... Assim, para Plotino, no final das contas, a alma ela sempre é o que é. Mas de algum modo, ela ganha algum conhecimento. Ela pode evoluir ou pode cair também. Sim, sim. Né? E no cristianismo... Porque assim, na tradição platônica, o problema para a alma é ela pegar as coisas do corpo. Porque depois que ela se separar, ela vai sentir falta e não vai ter. Né? Mas o cristianismo, ele fala que tem problemas internos da alma. Por exemplo, orgulho. Orgulho não tem a ver com o corpo. Com a matéria, seres espirituais, tipo, anjos e demônios, né? Os demônios são anjos que têm orgulho. Sim. E se separaram de Deus por isso. Lúcifer, por então, exemplo. então existe pecados que são próprios da alma em si, e que são os piores. Sim. Na verdade. Porque esses que continuam. A coisa que se desligou do corpo vai sofrer, mas uma hora dá pra... Então, pra minha tradição, né, que é o modo como eu vejo as coisas, a alma, ela não pode ter nada de mal se ela quer se unir ao bem supremo. Né? Então, assim, ela pode tentar tirar todo o mal dela, não por ela mesma, porque
a gente não contém forças para isso, né? Para a tradição cristã, que é a tradição que eu sigo. É com a ajuda da graça de Deus e com o caminho espiritual que tem a ver com sacramentos, com vida de oração, mais do que com a atividade nossa pura, né? Aí a gente pode se purificar bastante. Totalmente é meio complicado. Mas tá, os santos são... O que é um santo para a Igreja Católica? É uma pessoa que logo que morre foi direto para o céu, ou seja, ela já estava preparada para ver Deus. Né? E é isso, o pessoal quando tem um catecismo mal feito, acha que assim, a pessoa roubou a bala do vizinho, aí Deus tá com raivinha e não quer falar com a pessoa. Não é isso. Não é que não quer. É porque o bem supremo não pode ser visto e você não pode se unir, porque você não vai ver com os olhos, você vai se unir com a pessoa que tem mal. É que assim, o semelhante se aproxima do semelhante na realidade espiritual. Né? Não é por proximidade local. Então, o santo, ele assim que ele morre, ele está preparado para ir direto para o céu. O que é o céu? O céu não é um lugar. O céu é ver Deus. A capacidade de ver Deus. Então seria uma capacidade de intelecção também. Não, mas capacidade... A gente não pode inteligir Deus, porque Deus não é uma ideia. Sim. Isso é uma capacidade ainda maior do que a intelecção, que Deus nos dá, não porque a gente tem essa capacidade por natureza, mas é uma graça que ele dá, é um milagre mesmo. Ele nos torna capazes de ver ele na sua essência e na sua vida interior, que é a Trindade, né? E a maioria das pessoas não vai chegar nesse estado. Ser santo é difícil pra caramba, é maravilhoso, o que o mundo mais precisa é de santos. E santo não é um cara bonzinho, sabe? Não é o cara que passa a mão em cachorro, não é isso. Santo é quem é um canal de Deus nesse mundo. É um negócio muito louco, assim. Sabe? O Espírito Santo agindo numa pessoa que se tornou como se fosse um cano limpo para ele poder jorrar. E a maioria das pessoas não vai chegar nesse estado completo, assim, ou seja, vai morrer sem estar num estado de perfeição, no sentido de ainda tem coisas más, né, nessa pessoa. E aí vai ter essa evolução que ela passa no purgatório. Que provavelmente é uma passagem que ela vai viver tendo essa experiência desse mundo dos imaginários, com o corpo sutil. Né? E ela vai sofrer, sacou? Na verdade, nesse momento, o jeito de se purificar é sofrendo. Aqui na Terra tem sofrimento, é claro que ele purifica também, na verdade, o sofrimento é inevitável, né? Que Deus vai mandar sofrimento para ninguém. Mas ele é inevitável nesse mundo, então a gente pode pelo menos fazer com que ele não seja desperdiçado, que ele seja uma coisa que aconteceu e que a gente não possa pegar aquilo e transformar aquilo numa coisa maior, né? Essa é a ciência da cruz, transformar toda a dor numa coisa porque maior. A cruz, embora signifique sofrimento, também implica redenção, né? E aí é que nesse mundo a gente pode ir alcançando essa perfeição praticando caridade, vivendo uma vida de oração profunda, né? Tem uma ciência espiritual cristã que foi esquecida, né? Mas está lá nos padres, nos santos, nos místicos, que o pessoal não lê e não aplica, né? Pela caridade, pela oração e pelos sacramentos. Mas a hora que a pessoa morreu, aí não tem mais nada disso. Aí é o aperto que a pessoa vai passar nesse mundo sutil que vai fazer ela... Sabe quando você sofre, você tem nojo de toda a porcaria que você fez na vida? Você fala, eu quero ser bom porque esse mundo tá uma droga? Meio isso, essa experiência. Mas e a capacidade, falando, né, em imortalidade da alma e o que acontece com a alma após se desconectar com o corpo, e a capacidade daqueles que ficam de orar pelas almas que já se foram. Isso também. Isso é o outro jeito de ajudar. Porque o ser humano não é um cara que nasceu e o outro... A gente tem humanidade, inclusive... A doutrina católica é o corpo místico de Cristo. O que todo mundo faz de bom interfere em todo mundo, inclusive em quem está morto. E aí se conecta com o conceito de inconsciente coletivo de Jung, por exemplo. Porque... Não na doutrina católica, mas alguém pode tentar fazer uma ligação. Mas na doutrina católica não. Mas uma pessoa pode seguir esse caminho, né? E tentar relacionar as coisas. Num modo especulativo, sem ter certezas, né? Porque a gente não pode ter certeza nenhuma dessa realidade, já que a gente não está lá. Sim, perfeito. Né? Mas é isso. E eu vi um vídeo seu hoje, ainda hoje indico muito o canal do professor Bernardo, tá? Como é o nome do seu canal mesmo? Noites Áticas, perfeito, Noites Áticas. Um vídeo seu que falava sobre Plotino, inclusive, e a filosofia como terapia da alma. E eu me lembro de Platão falando sobre isso, mas você também cita Plotino como falando isso. Como a gente tem as doenças do corpo, né? A gente tem as doenças
A gente pode perecer fisicamente, mas a gente também tem as doenças da alma. Platão vai apresentar os vícios como sendo doenças da alma e as virtudes como sendo a saúde da alma. Né? E onde entra a filosofia como terapia para a alma? Porque para os antigos a filosofia não era só uma atividade teórica, né? Ela era um modo de vida. E um modo de vida a gente vai viver segundo a razão, vai alcançar a felicidade, mas aí quando a gente tenta viver segundo a razão, a gente vê que a nossa alma meio que boicota a gente. Né? A gente é ansioso, a gente quer coisas que a gente percebe que não deveria querer, a gente sofre quando a gente poderia ter a visão do todo. Pensa bem, alguém que é um platônico, que foi convencido por esses argumentos, mas você pensa, olha, eu sou uma alma imortal, e eu vou viver para sempre. Como que qualquer problema dessa breve tempo que a gente tem nesse mundo aqui é uma grande bobagem da perspectiva da eternidade, né? Então, assim, todo mundo nesse mundo é louco, sacou? Porque tá vivendo como um animalzinho, sendo que é uma alma imortal. Então, assim, a gente tá doente da alma. E a filosofia, para os antigos, oferecia ferramentas para a pessoa se tornar mais saudável. E aí o cristianismo vai adotar essa ideia também, né? Eu acho que esse é um assunto bem legal para a gente, inclusive, fechar a nossa conversa. Tendo em vista, né, que a alma é imortal, que a intelecção, né, que é algo que diz respeito ao ser humano exclusivamente, é essa capacidade de perceber aquilo que é imortal, necessário e eterno. Não, universal, necessário. Perfeito. Universal, é necessário e eterno. E uma vez, né, que após a nossa passagem, depois que a gente se desconecta desse corpo, se a gente tiver cultivado, né, ações, pensamentos, sentimentos relacionados àquilo que é impermanente, que é transitório, que é superficial, como os prazeres do corpo, né, ou experiências relacionadas ao corpo, então uma maneira da gente não garantir, talvez não seja a palavra certa, mas de nos aproximar de um bem-estar no pós-morte seria, ao longo da vida, a gente buscar por experiências que estejam relacionadas àquilo que é universal, necessário e eterno, como o bem, a verdade, a justiça e a beleza. Assim, eu não acho que... Eu tô falando essas coisas platônicas, assim, então... Vamos viver como uma seta. Tem gente que tem vocação, né? Em todas as tradições. Um yogi, um monge budista, um monge católico. Mas dá pra viver essa vida com alguma leveza, sem achar que não vai ter a dor, que a cruz não vai vir, que o absurdo não vai chegar. É tudo junto. Mas pode aproveitar os prazeres da vida também, né? Curtir um pouco. O que a gente não pode é se esquecer de que tudo de bom e de ruim nesse mundo passa. Porque a hora que passar, a gente vai ficar assustado. Então, é mais uma... questão de desapego. Agora, fala lá que desapego é fácil, é lindo. Mas como é que eu faço? Né? Então, existem as várias tradições espirituais e filosóficas que todas estão ensinando algum jeito. Mais diferentes, mais parecidos, tem coisa comum, tem coisa específica. De viver essa vida, que pode ser uma vida no mundo, inclusive. Mas que vai ter esse nível de desapego e que vai ser uma vida na qual a gente não vai viver apenas como animal. É isso que a filosofia grega é. A gente vai deixar de ser um cachorro, um gato. E a gente vai viver como um ser humano. Ou seja, alguém que, porque tem inteligência, está aberto para o bem, para o belo e para o verdadeiro. Para aquilo que é necessário, eterno e universal. Perfeito. Professor Bernardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu sei o quanto foi difícil para você chegar aqui hoje. Uma grande saga. O quanto você está cansado para trazer essa conversa, mas ainda assim com muita alma, né? Sem deixar aquilo que é imperecível, né, ser fatigado por aquilo que é perecível. Eu faço o convite para você que está ouvindo, para que não só se inscreva nesse canal, né, compartilhe esse podcast com quem talvez esteja precisando, acompanhe o meu trabalho também no YouTube, mas também acompanhe o trabalho do professor Bernardo Lins Brandão, que tem uma obra muito vasta, um trabalho muito vasto, que é inclusive transgeracional, que já vem do seu pai. Então faço convite para você que está nos ouvindo conhecer o livro de poesias do Bernardo Lins Brandão, Rua Musas, procura o PDF na internet. Faço convite também para conhecerem o meu livro, A Arte de Viver Sem Fronteiras, que está disponível no meu site, andrebaldo.com.br. E para que você
siga nos acompanhando nesse canal se você tem interesse em psicologia, filosofia e teologia, que toda semana nós trazemos um episódio novo com novos convidados ou monólogos sobre assuntos que possam ajudar você a conhecer a si próprio, conhecer o mundo e conhecer também a sua própria mente. Muito obrigado, Bernardo. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê semana que vem. Então é isso. Obrigado, cara. Muito bom. Muito